Fala galera, eu sou Larissa Rezende, sejam muito bem-vindos ao Dimensão Cultural, o lugar no universo onde filmes, séries, livros e games se encontram. E hoje nós vamos nos aventurar pelo mundo pós-apocalíptico de The Last of Us. O primeiro episódio de The Last of Us já estreou para a alegria dos fãs do game e mostrou o quão incrível a série vai ser. Na verdade, mostrou que vai atingir aí as expectativas do público. Sério, o primeiro episódio foi muito legal, muito incrível. Na verdade, tão incrível que quebrou a HBO. Não, de verdade, quebrou a HBO, né? Por conta da expectativa aí da galera, por conta da quantidade de acessos, o servidor caiu. Mas isso a gente já sabe que é comum na HBO, né? Já não é a primeira estreia que isso acontece. E por conta disso, a estreia de The Last of Us se tornou o segundo piloto mais exibido, mais assistido na história da HBO, ficando atrás apenas do piloto de House of the Dragon. Baseado no game de sucesso, The Last of Us vai mostrar um mundo pós-apocalíptico, onde após uma pandemia causada por um fungo em que as pessoas contaminadas se tornam uma espécie de zumbi, os humanos vão tentar sobreviver e vão tentar enfrentar esse mal. E é nesse cenário que a história vai mostrar Joel e Ellie. Joel, que é um homem amargurado por conta de todas as tragédias que aconteceram na sua vida por conta dessa pandemia, agora tem a missão de cruzar os Estados Unidos em segurança com Ellie, que é a última esperança da humanidade, a última esperança de salvação em relação a esse fungo. A premissa é um tanto familiar, né? Um tanto assim comum em histórias de zumbi. Mas mesmo tendo uma premissa comum, a série, essa história, consegue ser extremamente original pela forma em que ela vai desenvolver essa história, pela estrutura do desenvolvimento da narrativa. Por si só já inova pelo fato de ser um fungo, né, e não um vírus. E um fungo assim que realmente existe, né, não atinge humanos, mas é um fungo que existe e atinge alguns animais menores. E por si só, essa parte, esse detalhe, já faz com que a gente tenha assim cria uma certa preocupação, uma certa tensão, até porque a série vai se basear em sugestões, em ideias científicas, justamente para defender a causa dessa sua história, o desenvolvimento dessa história, né? Então a gente já vai ter nesse primeiro episódio, logo no início, 2 cientistas sendo entrevistados e discutindo as possibilidades do que poderia causar uma pandemia mundial, né? E aí um cientista bate muito na tecla do vírus, não, porque algum vírus vai causar e tal, não sei o quê. E aí o outro cientista fala: vírus sempre causam pandemia, ao longo de nossa história causaram, por mais que milhões de pessoas morram, a gente sempre sai ganhando. Agora existe algo que a gente pode não ganhar, né? No caso seria um fungo. Se esse fungo que atinge animais, que os transforma meio que num zumbi, se desenvolver e começar a contaminar humanos, aí sim nós vamos perder. E é um momento tão sério, né? Uma entrevista, assim, uma hipótese tão séria que traz essa seriedade para o público. O público começa a ficar tenso, começa a ficar preocupado, mostrando que poderia ter chances disso acontecer, né? Então a série já, no início, ela já nos traz, ela já envolve o público no cenário da história, fazendo com que o público sinta aquela seriedade, sinta a gravidade dos acontecimentos que vão acontecer em seguir. Isso por si só já ganhou muito nesse primeiro episódio. Essa entrevista acontece na década de 80 e aí a gente já dá um pulo para 2003, quando a infecção começa a se espalhar pelo mundo. Esse primeiro momento da série vai mostrar somente esse início da infecção, vai ser um momento introdutório, né? A gente não vê diretamente a luta dos personagens contra esses zumbis, mas mostra esse início da infecção e já dá um passo aí, já dá um pulo de 20 anos para mostrar como a humanidade ficou, né? Como é que a humanidade vai sobreviver, o pouco que restou da humanidade vai sobreviver depois do caos que se gerou lá em 2003. E é muito legal esses detalhes, porque a gente vê já em 2023, já com Joel tentando sobreviver, que existem áreas isoladas, né, áreas de quarentena onde os humanos vivem, na qual essa área especificamente em que o Joel vive é comandada pelos militares, né? E por conta de todo esse medo, por conta, obviamente, de ter o desejo de continuar no poder e o medo de alguém entrar com alguma infecção ali, os militares vão transformar o seu controle num governo extremamente autoritário. É aquela ideia, num mundo de caos, num mundo que virou de cabeça para baixo, em que toda a estrutura social desmoronou, aquele que detém o poder bélico, o poder armamentista, é que vai ter o direito, vai ter o poder de governar, né? Então é muito legal trazer essa visão de como está a estrutura social, né? Acho que diferente de outros
outras obras relacionadas a zumbi que mostram somente o caos, mostram um grupo específico tentando sobreviver, a série, né, The Last of Us, vai mostrar como é que ficou a estrutura social daquele país, daquela região, enfim, após esse caos todo. Então é muito legal ver essa parte também, essa parte mais humana dentro dessa série fantástica. E é muito legal que é justamente nessas zonas de quarentena que a gente vê o quão cruel as pessoas se tornaram para poder sobreviver nesse mundo caótico, já que qualquer pessoa que entra ali naquela zona de quarentena que esteja contaminada, seja adulto ou criança, vai ser sacrificado, vai ser morto e vai ser queimado, justamente para evitar que essa infecção se espalhe. Então, assim, as pessoas ali, até mesmo o público, de uma certa forma, tem que ter uma frieza para entender, para assistir, para encarar essas cenas, né? Para entender que não tem mais volta, que realmente não existe outra escolha de salvação até aquele momento e que isso realmente é necessário. Mas mesmo assim, né, mesmo com esse governo aí extremamente autoritário, esse governo ditatorial dos militares, a gente vai ter um grupo terrorista chamado Vagalume que vai tentar justamente destituir, derrubar esse poder para tentar, né, de acordo com o ideal deles, trazer a democracia de volta. Então, é extremamente interessante quanto a gente vê essa parte política na série e o quanto, assim, apesar do mundo estar desmoronando em volta, aquele grupo de sobreviventes vai tentar manter o máximo possível, né, as características do que a gente chamaria de civilização ali, vai tentar manter a estrutura da ordem social como a gente conhece, da ordem política como a gente conhece, viva, para tentar ter algum controle, para não gerar um caos nem dentro daqueles sobreviventes, daqueles que ainda não foram contaminados. Então essa parte da zona de quarentena, que é a parte que mais aparece no primeiro episódio, foi extremamente legal, foi extremamente maneiro para situar o público do que está acontecendo, para situar o público de como os humanos estão tentando controlar, estão tentando lidar com a situação. E é nessa zona de quarentena, em meio aos trabalhos um tanto quanto ilegais do Joel, que o caminho dele vai se cruzar sem querer com a Ellie. E agora ele tem a missão de levar a Ellie para uma outra zona, para uma outra base dos vagalumes, justamente por ela ser a única esperança da humanidade. E vai ser desse momento em que o primeiro episódio termina, né, trazendo esse empurrão para a aventura deles, a aventura, essa jornada por esse mundo selvagem, por esse mundo apocalíptico e caótico, vai começar nos próximos episódios, e aí sim a gente vai ter momentos de tensão cada vez maiores, porque nós teremos aí mais monstros, mais zumbis para encarar, né? Então traz não só a preocupação em relação aos personagens, mas o público também, né? É levado pela história, os sentimentos, as emoções do público são levados por essa história, e a gente termina o primeiro episódio também nessa tensão, preocupados com o que vai acontecer com os personagens. Por ser uma adaptação, a série vai trazer algumas mudanças em relação à história, e a gente já pôde ver essas mudanças logo no primeiro episódio, mas são mudanças assim que nesse primeiro momento agregam mais do que desestruturam a história original. A começar pela época em que ocorre aí a história, né? Lá no game, a pandemia ela vai ocorrer mesmo em 2013 e vai ter a passagem de 20 anos também. Só que na série, a pandemia ocorre em 2003, fazendo com que, após essa passagem de 20 anos, a série ocorra nos tempos atuais. E é uma boa escolha, né? Foi uma boa escolha a ideia de trazer um realismo, trazer uma atenção, uma preocupação maior para o público, levando em consideração em que aquele momento que a gente está assistindo a série seria o momento em que a gente vive hoje, né? É a ideia de fazer com que o público se atraia, seja conquistado, seja envolvido mais pela história, né? Causando realmente uma preocupação real do que isso poderia acontecer, ainda mais depois de anos de pandemia aí que a gente viveu. E nós temos também um aprofundamento em relação à história dos personagens. É muito legal, principalmente em relação ao Tommy, né, o irmão do Joel, na qual no jogo não tem tanta informação em relação ao passado dele. E logo no primeiro episódio a gente viu, né, que ele tem, assim, ele sabe manusear muito bem armas, e no carro dele
existe, né, tem um adesivo, é mostrado na série que no carro dele tem um adesivo escrito Operation Desert Storm, que faz referência à Guerra do Golfo lá nos anos 90, ou seja, dá a entender que ele foi um militar e por conta disso, né, isso acaba sendo uma explicação do porquê ele é tão bom com armas também. Então é muito legal que a série vai trazer um aprofundamento muito maior em relação à história dos personagens. Então essas mudanças, essas pequenas modificações acabam sendo um ponto bem positivo. Esse primeiro episódio de The Last of Us foi extremamente emocionante e tenso. A série soube situar tão bem o público dentro daquela ambientação, dentro daquela história, que envolveu a emoção do público em relação aos personagens. Na verdade, o público ficou tão envolvido com aqueles acontecimentos que parece que nós realmente estávamos presenciando ao vivo, nós estávamos dentro da série. Tinha determinados momentos de tensão entre os personagens, de um aparente perigo, que nós até esquecíamos de respirar, né? A série nos tirou o fôlego. E é justamente isso que deve acontecer numa série com essa premissa pós-apocalíptica de zumbi. O que não é toda obra de zumbi que faz com que o público sinta isso. O que é um sinal de que The Last of Us veio com uma premissa extremamente sensacional, extremamente incrível, uma forma de apresentar a história maravilhosa, e a série, nesse primeiro episódio, já nos mostra que a série começou com tudo e tem tudo para continuar assim, sendo uma adaptação excepcional. E vocês, já assistiram ao primeiro episódio de The Last of Us? O que acharam? Curtiram? Gostaram das adaptações, das mudanças que foram acrescentadas? Deixe a opinião de vocês aqui nos comentários e não se esqueça de curtir esse vídeo e de se inscrever no canal para continuar acompanhando as nossas aventuras. Nos vemos na próxima!